Vamos lá. Marçal reage e empata tecnicamente com Nunes e Boulos, diz Paraná Pesquisas. Tá? Ai. Os três estão tecnicamente empatados. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Nunes assinou um ponto para baixo, Boulos ficou estável. O prefeito variou de 28 para 27. O psolista variou nada. Ele ganhou 0,1, isso nem conta. E o Marçal subiu 1 ou 2 pontos. Quer ver? Marçal reverteu a trajetória de queda que vinha tendo desde o início de setembro. O candidato oscilou de 20,5 para 22,5. Rapaz. Então, assim, ele vinha caindo, reverteu a tendência de queda e subiu 2 pontos percentuais. O que isso significa? Cara, o Marçal, ele, em todas as pesquisas recentes, o Marçal apresentou uma tendência de subida na reta final, assim como o Nunes, em todas as pesquisas recentes, com métodos diferentes entre si, apresentou uma leve tendência de queda. Os trackings que eu tive acesso, eu acho que vou ter acesso a tracking hoje, nos dão conta de uma certa estabilidade, mas o tracking talvez não esteja sendo exatamente preciso, ele não está captando ainda, vamos dizer, essa aceleração do Marçal. O ponto é assim, se as pessoas, hoje é terça-feira, as pessoas estão falando muito mais de política e das eleições do que elas falavam na terça-feira passada. E, na verdade, amanhã elas já vão falar mais de política, sei lá, o dobro do que hoje ela falava. Então, hoje é o recorde de pessoas falando de política, amanhã vai ser o dobro do que foi hoje. E já entrou um clube, tá? Desculpa te atrapalhar, mas obrigado. Entrou o primeirão. Ó, vamos chegar aos 10, hein? Venham. Sim. Então, vamos lá, bora, galera. Vamos bater o recorde de história, merece uma festinha aqui. O que acontece? O nosso querido Instituto Paraná Pesquisa, é um instituto mais convencional, ele vem captando esse mesmo sentimento. Quem captou esse sentimento é a Quest, só que na Quest estava tudo mais próximo. Tem aí a Quest, Riso? Deixa eu atrás dela. Agora tá tudo nebuloso. Nebuloso, ó. Pra dizer o mínimo. Ó, a nova pesquisa Quest, a 5 dias da hora H de Marçal, Nunes e Boulos, né? Vamos lá. Parece que ó. Foi hoje, né? É isso. Quest, Nunes 24, Boulos 23 e Marçal 21. Cara, essa aí tá dando um empate, é um bololô. Mas o que ela vem captando em termos de tendência? Novamente, uma leve tendência de queda. Ó, Nunes 24, era 25, ou seja, ele caiu um ponto. O Boulos se manteve estável e o Marçal cresceu 1 ponto. Então, cara, todas captam uma leve tendência de queda do Nunes e uma leve tendência de queda do Marçal. Essa pesquisa Quest, de acordo com o nosso Orlando Lima, que escreve no clube, ela é possivelmente a pesquisa mais representativa da realidade, porque ela teve o maior quórum de todos, ela entrevistou assim, muito mais gente do que todas as outras pesquisas, e ela costuma ser uma pesquisa que acerta. A Quest hoje é uma das pesquisas mais confiáveis. Eu sempre falo que tem um trio de pesquisas confiáveis. Eu, por mim, assim, hoje eu sou muito Quest. Ainda tenho algumas dúvidas com relação à Atlas, né, que a Atlas seja bem boa. Então, talvez o cenário esteja aí. E aí, cara, o que acontece? É teste para cardíaco, porque chega a reta final, o Nunes vai ter que usar o que ele tem, que é a máquina, para ficar levando as pessoas lá de roldão, lá com a máquina, para voltar. Marçal vai usar esse eleitor super engajado de redes sociais para mobilizar as pessoas ao redor e ir. E o Boulos, cara, que assim, não tá garantido no segundo turno, definitivamente, assim, o Boulos pode ser pego ali de contrapé e ficar fora, né? E, cara, também vai ter que mobilizar tanto as esquerdas. O Lula tá vindo pra São Paulo, aliás, pela primeira vez em muito tempo, o Lula vem pra São Paulo para participar dessa reta final de campanha. Do que eu acho que também não adianta muita coisa, né? Bem-vindo, Gabriel. Também sinceramente, eu acho que não adianta muita coisa. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, né? Como é que você pensa esse lance da rejeição? Mais um clube, obrigado aí para quem chegou. Como é que você pensa esse lance da rejeição? Eu tenho muita dificuldade de analisar essas coisas, eu não entendo nada disso. Então, há ainda quem diga que, olha, como o Marçal tem uma rejeição muito grande, então isso pode dificultar para ele e tal. Então, como é que você enxerga esse lance da rejeição nessa reta final da campanha? Então, é muito paradoxal a gente fazer uma leitura que muitos analistas fazem. Mais um pro 3. Bora buscar os 10 aí para recorde histórico. Pô, vai ser legal, hein? O que acontece? Muita gente afirma, ora, a pessoa que vai apresentar a maior curva de subida nessa reta final, dado que o desconhecimento caiu, ou seja, reta final, não tem mais desconhecimento. Portanto, cresce mais quem tem menor rejeição, porque ele tem um teto mais alto. Tá. Ou seja, quanto maior só a rejeição, mais baixo o seu teto.
né? Você tem menos espaço para crescimento. Entendi. Então, tanto o Boulos quanto o Marçal, eles possuem um espaço de crescimento menor do que o Nunes. O Nunes tem bem menos rejeição do que eles, assim como a Tabata. Só que tem uma coisa que as pesquisas não captam, que seria, vamos dizer, elas até captam assim, você tem certeza do seu voto? Isso é uma coisa assim, sobre certeza no voto, pesquisas captam e tal. E a do Marçal, por exemplo, é um pouco maior que a do Nunes. Mas elas não captam o engajamento daquele eleitor. Por exemplo, quantos votos um eleitor do Marçal vai virar no círculo social dele? E quantos votos um eleitor do Nunes vira no círculo social dele? É de se imaginar que uma pessoa que acompanha a política em redes sociais e compartilha conteúdo do candidato dele nas redes, ela tenha uma capacidade de multiplicação maior do que uma pessoa que acompanha de maneira passiva na televisão. Uhum. Né? Ou que, sei lá, um vereador mandou essa pessoa votar. Ou, em última instância, a pessoa que vende o voto. Tá. As pesquisas não conseguem captar isso. Só que a gente que trabalha com isso, a gente percebe. E eu sei porque quando a gente participou da campanha do Arthur para prefeito em 2020, a gente via a seguinte coisa. O Arthur falava para um público homem jovem. E um homem jovem bem informado e um homem jovem ativo. Então o que acontecia? Esse homem jovem, ele tinha... Sei lá, o Arthur, ele estava em segundo ou terceiro entre os homens jovens. Quarto clube. Opa, 4 clubes, vambora! Bora! Eu tô aqui só comemorando. E ele conseguia, enfim, falar com esses caras. A gente falava, olha, se o Arthur aparece com 2, 3% nas pesquisas, na reta final ele vai virar muita gente que tava votando no Bruno Covas à época, ou no Celso Russomano. Porque você começa a aparecer, né? Então esse é o lance. Então assim, você começa a aparecer, eu não sabia que tinha esse cara. Isso. Então vou nele. Isso. E tem aquela coisa, vou dar um exemplo. Você tá num núcleo familiar, você é um garoto fã do Arthur de 22 anos de idade. Aí você tem uma avó, que nem liga pra política, mas ela vai votar porque o voto é obrigatório. Aí ele, vó, vota nesse aqui, vó, esse cara, ele é muito bom. Aí a avó vai. Porque a avó não às tá vezes ligando. é no dia, às vezes é no Exato. dia antes tal. E esse tipo de voto, você pode ver que é um voto que ele explode na reta final. Tá. Então o Arthur aparecia com 2, 3% e teve 10%. Mesma coisa a gente pode colocar, por exemplo, para votações do Zema, do Witzel, que na reta final das eleições de governador em 18, blum, deram um salto. Tá. Essa consolidação que acontece de última hora é uma consolidação de um voto que é um voto no candidato menor, mas que, enfim, os caras deles são militantes. Quem tem esse voto hoje é o Marçal. E eu tenho uma coisa para dizer. Eu penso que tem. Assim, eu sempre que conversei com 2, 3 pessoas, não foi muita gente, mas tem muita gente de igreja, por exemplo, que tem assim. Que talvez, se alguém perguntar numa pesquisa em que ela vai votar, ela vai falar que ela não sabe. Mas ela vai votar no Marçal. Sim. Porque eu escutei algumas vezes esse argumento, tipo assim, né? Mas vai votar em quem, né? Se não for ele, né? Pelo menos ele, né? Pelo menos não é o Boulos. Sim. Ou, né? O Nunes, quem é de São Paulo e conhece bem o Nunes, né? Conhece a prefeitura que o Nunes fez aqui. Então a pessoa fala, pelo menos, né? Vou nele mesmo, né? Sim. Então tem muita gente meio nessa coisa meio titubeante, Sim. né? Mas que lá na hora fala, não, vai esse cara aqui. Mas, mesmo, cara, porque é o vai pela diversão. Votei no doido. Foda-se, votei no doido. E isso. assim, Marçal tá a milhão nas igrejas. Então, Sim. assim, saiu aí vídeo dele com o José Wellington, que é simplesmente a liderança mais, né, a maior liderança da Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica do Brasil. Sim. Né? Claro, o José Wellington estava tudo enrolado aí durante o governo Bolsonaro, aquele lance das Bíblias, aquele lance de você... só vai dinheiro para o município porque o dinheiro tem que passar pela mão do pastor, lembra disso? Lembro. Foi o José Wellington, aquele áudio que vazou, aquele coisa na época do Bolsonaro, Sim. era o José Wellington. Por outro lado, ele é uma liderança, continua sendo, né? Uma liderança importantíssima E fez do o meio M, evangélico. eu vi o vídeo. Que é fez, outra coisa que me assim. surpreendeu, cara, é que já me disseram que a congregação já tá fazendo política há muito tempo. Na época que o meu avô era da congregação, era proibido falar de política lá dentro. O Marçal foi fazer campanha na congregação. Nossa, ele falou que foi lá, viu o coral, lá a orquestra Sim. e tal. Então, assim, é isso. Então, E ele voto tá... de comunidade, é forte. Exatamente, é um voto que é aquele assim, o pastor diz, vamos nesse aqui, então assim, pode não ir todo mundo, mas grande parte vai porque confia na palavra do líder. Então assim, então tem uma grande chance das pessoas, porque é o seguinte, se eu sou um crente pentecostal, neopentecostal, e eu olho o Nunes e olho o Marçal, existe uma tendência em eu, como crente, votar no candidato que é crente, né?
Então assim, vou votar Nunes? Não, pera aí, Nunes? Se alguém falar pra mim ainda que o gabinete do Nunes é formado por gente, os LGBT, não sei das coisas, não, então o Nunes eu não quero. Então, você entende? Então tem... Você acha que isso pode fazer essa diferença na reta final? Que é o que eu acho que nós temos. Tinha um efeito que é o seguinte, o Tarcísio estava neutralizando a migração de votos bolsonaristas do Nunes pro Marçal. Aí vieram esses ataques do Nicolas e esse clima de, não, abandona, larga e inclusive dane-se o Tarcísio, tá com o Tarcísio na fogueira também. Quinto clube. Quinto clube, bora galera, faltam 4 para recorde histórico. 4 para recorde histórico. Assim, maior número de clubes na história que nós tivemos, né? O clube tá batendo, estamos no pio. Pra gente que fala que acabou, num grande momento. É verdade, maravilhoso, né? Que bom. Então acho que o Marçal, nesse sentido, ele tem ele tá ganhando essa energia no final. Mas não é uma puta energia, porque as pesquisas que elas estão captando não é um show, tipo, Marçal. Por exemplo, se a gente for lembrar, galera, só pra entender, o Dória, nesse instante, ele estava quase ganhando no primeiro turno. Ele já estava com mais de 40% nas pesquisas. Sim. E caminhando e ganhou no primeiro turno em 2016. Um cara como o Dória, ele ganhou no primeiro turno. Não é o caso do Marçal, porque aí tem um lance que é, o teto é muito baixo do Marçal. E o teto do Dória era muito alto, a rejeição do Dória era baixa. Sim. Então quem tem teto alto consegue crescer. Então, o que acontece? Como o Marçal tem um espaço pequeno de crescimento, ele está buscando eleitor dentro do eleitor do Nunes. Então ele tá. Cada 1% que vai pro Marçal, 1% a menos pro Nunes. Não é voto de indeciso mais, não é, tirei um voto, sei lá, do Datena. E não é um voto difícil de virar, porque o eleitor do Nunes não é um eleitor convicto. Exato, não tem convicção. Não tem convicção alguma. Eu vou nesse cara porque é o que tá aí e tal, né? Então, só que é um cara que, com um pouquinho de persuasão, ele vira, né? Então a gente diz isso sem empolgação nenhuma, né? Até eu postei ontem um story meu falando assim, olha, eu falei já sobre o Marçal em 2 artigos meus há mais de mês atrás, então assim, eu já pus tudo que eu penso a respeito dessa candidatura dele e tal, já tá dito. Então a gente diz isso sem nenhum tipo de empolgação, muito pelo contrário, né? Mas assim, não há como você evitar a realidade. Então assim, o que está acontecendo tá havendo aí uma tendência de subida dele na reta final, ele recebendo o apoio, né? Ele conseguiu fragmentar o bolsonarismo de um jeito absolutamente desconcertante para os bolsonaristas. Então, quer dizer, a gente tá olhando isso tudo sentado no nosso camarotezinho aqui e falando, caramba, como é que um cara improvável como esse, porque assim, ele nem tem a força política, no sentido político mais específico do termo, que o Bolsonaro tem, ou tinha, né? Ele é um outsider mesmo. Sim. Né? O Bolsonaro era um cara da máquina que apareceu ali, que ele emulou um outsider e colou. Uhum. O Marçal é um outsider, de fato. Né? Sim. Ele é um cara que veio completamente fora do... Né? E ele levantou assim, pronto, sou eu agora. E as pessoas simplesmente se encantaram por aquilo e estão indo. Sim. Né? Sim. E estão indo, como a gente diz, assim, já falam muito em live, acho que nem cabe muito, mas... num embalo inconsequente que elas só vão se tocar exatamente da decisão que elas tomaram lá na frente quando vier a ressaca. Sim. Aí vai vir uma ressaca moral e aí você não vai encontrar eleitor mais dele. Né? Cadê o eleitor? Não, veja só, isso aqui, né? E tem um ponto, não acho, tá? E aqui eu vou colocar aqui pra vocês de maneira clara. Não acho que as pessoas estão vendo as consequências da decisão. O Marçal ir pro segundo turno contra o Boulos significa vitória do Guilherme Boulos. É muito difícil, porque assim, o Marçal vai fazer o quê? Ele vai acenar pro centro nesse segundo turno? Porque todo candidato de direita perde a eleição em São Paulo no segundo turno, de acordo com todas as pesquisas que tiveram até hoje. O Nunes ganhava, porque o Nunes não é visto como candidato de direita. O Nunes leva aquele voto de periferia. Inclusive, eu vi o programa, aliás, do Nunes. É bem constrangedor o programa de TV do Nunes. É verdade, né? É muito ruim, cara. Aí ele tava assim, ele é da periferia e ele não nega de ver. Para, mano, para. Ficam uns rappers dançando com o Nunes. Tipo, o Nunes é um rapper, velho. Sabe, pô, ele é empreendedor.
Aí ele veio falar de um programa empreendedor dele que chama Da Hora, que são umas oficinas, tipo, olha, ela aprendeu aqui a fazer, sei lá, grafite. Ele tá investindo naquele público que de periferia, por quê? Porque a Aline Torres fez um belo trabalho na Secretaria de Cultura, levou muita coisa pra periferia, muito evento e tal, não sei o que lá. Então, ele tá tentando segurar esse público com ele. Sim. Né? Porque é um público que também não é certo, né, dele. Ah, tá legal, você veio aqui, trouxe os negócios pra gente aqui, tá, beleza, fez mais que sua obrigação, então vou votar no outro. Então, assim, ele perde muito facilmente pro Boulos e perde muito facilmente pro Marçal nesse público. Sim. Né? Então, ele não tem eleitor convicto. Sim. Essa é a verdade. Né? Então, ele tem que lidar com isso. E parece que ele não tá sabendo lidar muito bem, né? Não mesmo. Não tem força. E tem uma coisa assim, essa aqui, ó, a gente pode comparar com a eleição pro governo de São Paulo. Nós tínhamos a seguinte situação. Em 2022, o governador de São Paulo era o Rodrigo Garcia. Ele era vice e assumiu o executivo, igual o Nunes. Ele foi para a eleição contando com a máquina, igual o Nunes. Ele foi à eleição com o maior tempo de TV e com a maior estrutura política, igual o Nunes. Ele tinha dinheiro em caixa infinito e fazia obras e coisas para mostrar que as coisas estavam andando, igual o Nunes. Ele chega e pinta uma figura da direita para roubar o voto dele, igual o Nunes. Ele, no começo, minimiza e diz que as estruturas políticas tradicionais do tempo de TV vão ser suficientes para ele vencer, igual o Nunes. Ele não começa a embalar, igual o Nunes. Chega na reta final, o adversário começa a crescer, igual o Nunes. A diferença é, o Tarcísio já estava melhor, estava mais embalado, e ele estava amarrado na eleição federal do Bolsonaro. Tanto que o Tarcísio foi pro segundo turno em primeiro, com mais de 30 e tantos %. O Tarcísio já foi forte, e aí ele foi barbada no segundo turno contra o Haddad. Mas esse entendimento da política paulista o nosso cara do Centrão, meio tucano, um tucano 2.0, ele tá com esquema, ele tá com as máquinas dos partidos e tal. Eu acho que assim, já tá provado que não é isso. Não foi isso que elegeu o Dória, porque às vezes esses caras acham assim, o Dória, ele usou essa estrutura política para ganhar para prefeito. Não foi só isso. O Dória era um candidato antipetista logo após o impeachment da Dilma em São Paulo. E ainda fez o Bolsodória no final. Não, isso 16. Isso foi 16, tá, sim. 16 ele ganhou o primeiro turno aqui na capital. Então, porra, ele foi outra coisa que fez o Dória. O Dória levou os votos que o Marçal levaria e que o Nunes levaria. Tanto voto de máquina, quanto voto de redes sociais. E era um momento assim, o Brasil estava querendo ferrar o PT. A última coisa que as pessoas iam fazer era eleger o Haddad. E o Haddad acho que teve 16%. 16, ele era o prefeito. E teve 16, ele foi massacrado. Então os caras, eu acho que eles ficaram presos e acharam, a gente ganhou porque a estrutura, a máquina, não foi máquina nenhuma, cara. Era um zeitgeist mesmo ali, era um espírito do tempo. Naquela época o antipetismo estava a milhão, né? Sim. E foi o ano do impeachment e tal, né? 2016, né? Sim. O ano do impeachment, então estava tudo muito quente ainda. Então é claro que o voto antipetista naquele momento ele era um voto muito enérgico, convicto e que não é a mesma coisa agora, né? Agora o cenário é completamente outro, assim. Então outras variáveis estão em jogo agora, né? Sobretudo, eu acho que a variável mais importante é a variável do esfacelamento do bolsonarismo, né? Sim. Isso aí é o grande fenômeno político desse ano aqui, dessa eleição. O que aconteceu, né? Vou jogar essa pra você, porque eu já fiz essas perguntas em live com o Danilo e eu quero saber a tua opinião. A gente fala muito do Marçal como um herdeiro natural, nesse instante, desse esfacelamento do bolsonarismo. Mas, na verdade, se ele só o pé arrombando a porta, e, na verdade, quem vai assaltar a casa são outras pessoas. Porque, obviamente, o Marçal quer assaltar a casa, mas a casa não está sendo assaltada só com ele. Né? Quem está ajudando ele, sim, de maneira central nisso é o Nicolas. E todos os bolsonaristas, toda a família Bolsonaro sabe disso, e eles não têm resposta para dar porque eles são fracos. Eles não conseguem enfrentar o Nicolas no mano a mano. Tiveram que botar o Malafaia para fazer esse combate. E aí o que eu sinto é o seguinte, nesse butim da destruição do Bolsonaro, muita gente vai pegar os nacos. O Nicolas já praticamente fala abertamente como se fosse candidato a presidente, amarrado no PL, que eu acho que teve uma coisa que pouca gente está levando em consideração, que é o seguinte, o Valdemar chegou e
elegeu todo mundo pelo PL, valeu, todo mundo foi eleito pelo capitão. Aí ele foi lá, Nicolas, Minas Gerais é teu, tá? Bora lançar uns prefeitos, uns vereadores aqui, bora bancar você, rodar o Brasil e tal. Ele, beleza. Ô Felipe Barros, aqui no Paraná é você, tá. Ele foi elegendo algumas lideranças e deu toda a estrutura e a grana do PL pra esses caras. Então esses caras começaram a estabelecer relações de lealdade com o Valdemar. Aqui em São Paulo aconteceu a seguinte coisa, o Tarcísio foi e apoiou o Nunes e tirou a candidatura do Salles. E fez um acordo para que o PL, não com a prefeitura, tivesse muito espaço, tá? O PL é o maior financiador da campanha do Nunes. Se a gente procurar ali na prestação de contas, não sei se teve alguma atualização disso, mas o maior financiador é o PL. Então o Valdemar da Costa Neto com o PL endossaram uma aposta do Nunes ao mesmo tempo, desculpa, uma aposta do Tarcísio, ao mesmo tempo em que o Tarcísio para 26 representa um problema para o PL, porque se o Tarcísio é candidato através do Republicanos federado com o PP, quem não leva os votos do presidente da República é o PL. Então, pro PL, essa história de Tarcísio não é tão boa assim. Então, o Tarcísio meio tão ataca ali, não é exatamente problemático pro PL. Pois bem, o que a gente tem? Um Nicolas e companhia destruindo o acordo que o próprio PL e o próprio Bolsonaro endossaram com o Tarcísio e com o Nunes em São Paulo, e jogando para 26 o jogo, vamos dizer, de maneira completamente indefinida. E eu não me surpreenderia se esse jogo fizer sentido que não só o Marçal vá para uma União, mas que o Marçal possa ir para um PL da vida. Né? Não acho difícil, não. Não acho difícil. É bom, nada é difícil, né? Então, quer dizer, no fim das contas, nada é difícil, porque as pessoas, elas vão para lá e para cá. Eu acho assim, eu tenho uma ideia de que o Marçal, ele não tem força de articulação política, se ele for eleito e tal, não sei o que lá, ele não é uma força política tão consolidada nesse momento. Uhum. Então eu não sei o tamanho da dificuldade que ele vai ter em manter esse pequeno legado político que ele angariou nesses meses, né? Então, na verdade, eu não sei muito bem o que vai acontecer com ele, caso ele seja eleito, ou mesmo caso ele não seja, né? O capital político que ele angariou agora, eu não sei o quanto ele é capaz de manter isso até 26, por exemplo. Sinceramente, eu não consigo ainda ver muito bem se ele tem condições de manter isso, se ele vai querer manter isso, se ele está mesmo obcecado com a presidência e tal. Eu não consigo enxergar muito bem o que está acontecendo. Eu acho que talvez ele tenha se surpreendido um pouco até com o desempenho, só que eu acho que ele ainda não teve tempo de pensar, o que eu vou fazer com isso tudo agora? Né? Eu tenho essa impressão, justamente pelo fato dele ser um outsider, dele não ser um cara que está dentro do game. Quando ele entrar, né, e começar a encostar nele todo mundo, os que estão apoiando agora, falar, e aí agora? Vamos conversar, vamos sentar todo mundo e tal, como é que a gente vai dividir esse bolo, tal. Então eu não sei como é que ele vai lidar com isso, sinceramente. Se ele vai simplesmente falar, governa aí, eu assou, como se diz, né? Governa aí. Governa essa merda aí, eu vou rodar o Brasil, fazer metade. Cadê o prédio de 1 quilômetro? Quero saber quando... Entendeu? Enfim, então, eu não sei muito bem como é que ele vai lidar com isso. Para mim é muito incógnita saber como que ele vai fazer com esse pequeno capital que ele conquistou. Vencendo a eleição ou indo para o segundo turno, você acha? Acho que das duas maneiras. Indo pro se ele turno, vencer, se ele não vencer... muito leve para ele. Porque pensa o seguinte, se ele vai para o segundo turno e perde, ele vai culpar o Bolsonaro, mas especialmente o Tarcísio, vai culpar a gente, vai culpar todo mundo que não apoiou ele contra o comunista. E assim, as pessoas, por exemplo, no segundo turno, votem quem vocês quiserem, tá? Não vou ficar abraçando o estelionatário, mas eu imagino que existiu, né, contra o Boulos até um voto natural, né? Não vou me esforçar nem um pouco por isso, de que fique claro aqui, né? Sim. Mas ele vai falar, porque o não quiseram se juntar, porque eu abandonei meu negócio bilionário, vim me arriscar aqui para enfrentar o comunismo, e vai vir com essa conversa, vai se vitimizar e vai começar a rodar o Brasil com algum partido por trás, fazendo eventos e se estruturando para vencer a eleição presidencial, para estar bem posicionado. E, obviamente, no processo vai vender curso e vai ganhar dinheiro, que é o que ele quer. Se ele ganha a eleição para prefeito, cara, tem um problemaço, que é administrar a cidade, mesmo a cidade estando com um caixa cheio. E tem um outro problema, que é o seguinte, se a gestão não for boa, e nenhuma gestão há muito tempo é boa aqui em São Paulo. Porque a cidade não é administrada pelo prefeito, propriamente. Então, assim, sim. Ele não vai ter muita dificuldade para administrar, porque não vai ser ele que vai administrar a cidade. Então, enfim. Talvez o Paulo esteja querendo dizer, meus amigos, que a cidade é administrada por um sujeito que parece o Jabba do Star Wars. Jabba the Hutt. Exatamente. Do Star Wars. Que inclusive tem práticas similares ao do Jabba. Então,
Enfim. E o que acontece no fim é que a gente vai ver os eleitores que votaram se divertindo, aí, tipo, nem sei o que eu fiz, né? E aí pode ser que ele realmente não pinte como um candidato para presidente, mas tem a hipótese de ele ficar torrando orçamento nos 1 ano e meio que ele governaria São Paulo, e entregaria para vice, que é uma mulher do PRTB que não tem a menor ideia. Isso significaria entregar a prefeitura pro Centrão aqui em São Paulo, na prática. E aí ele iria para sua aventura presidencial, dizendo que não consegui governar porque não me deixaram governar. Para governar preciso do governo federal para poder fazer isso, e eu vou me dedicar ao Brasil, então blá 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 blá. E aí que sairia candidato a presidente. E o problema é o seguinte, que para mim é bem óbvio. Ele não necessariamente ganharia, acho que ele perderia uma eleição presidencial por conta da rejeição, mas ele iria com certeza para o segundo turno. E aí ele inviabilizaria qualquer nome, vamos dizer, a la Tarcísio, que venceria um... Tá. E aí o Lula nomearia 3 ministros do Supremo. E aí, enfim, cara, aí a coisa que vai se desenhando, ela é meio assustadora, né? Porque o nosso campo político é muito burro. E o problema do nosso campo político ser burro e desordenado é que ele não consegue adotar estratégias, porque é um monte de oportunista. Então, se você olhar direito, o mais provável que está pintando é um cenário de segundo turno Marçal e Boulos com vitória do Boulos. Então, qual foi a decisão do campo antipetista, que é absolutamente anti-Boulos, vamos endossar um estelionatário, mas ele é muito legal, e aí você perde pro Boulos em seguida. O campo da esquerda tá fechado, e eles têm a hierarquia, tem comando e tal, então eles tomam decisões, vamos dizer, que na prática levam eles à vitória, na maior parte dos casos. Aqui não. E aí se na eleição para presidente pinta, vamos lançar o Marçal, o povo vai lá com o Marçal perde o segundo turno, aí vai todo mundo ficar chupando o dedo. Você acha que numa eleição presidencial 26 ele iria para o segundo turno? Ele seria um candidato forte ao segundo turno? Em 26, o Marçal? É. Acho que ele, hoje no campo da direita, ele é o favorito aí pro segundo Com turno. Tarcísio no jogo e tudo? Tarcísio acho que nem seria candidato, não sabe? Tá. Entendi. O Tarcísio ficaria no governo. Aí o candidato ao presidente da República seria ele, e aí os outros partidos... Porque acontecia com a direita fragmentada, aí todo mundo ia lançar candidato. Aí ia ficar fragmentado e lançava... Aí faz sentido para vamos supor, se ele foi pro PL, ele é o candidato do PL, aí esse cara já tá no segundo turno. Se ele for pra União Brasil, também já tá no segundo turno. Agora, um PP pode pegar um cara X e lançar. Eles vão... os partidos vão saltando os caras pra fazer barulho e basicamente fazer base de deputados. É isso, não tem muita... a coisa fica muito frágil, né? E tá provado assim, não adianta aí o Centrão vir com um candidato, não, vamos lançar o Eduardo Leite, que é a cara do sistema, assim, né? PSDB, chama o MDB, eles fazem uma coalizão, vamos soltar o governador Eduardo Leite. Eu resolvi a questão da barragem. Eduardo Leite com 6%, sabe? Vai ser isso. Mas assim, sucesso de crítica, fracasso de público.